E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje eu gostaria de falar sobre diversificação. Você conhece o conceito de diversificação nos investimentos? Você sabe como isso pode te ajudar? Você sabe como a diversificação te ajuda na hora de investir? Eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje, inclusive dando um exemplo, então fiquem ligados aí. Mas antes que o vídeo comece, não esqueça de deixar aquele like, porque se você deixar para o final você esquece e o like me ajuda muito, ajuda que o vídeo chegue a mais pessoas que também querem investir igual você. Então deixa o like aí e também não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos futuros vídeos. Então dito isso, vamos ao vídeo de hoje e vamos falar sobre diversificação. E eu gostaria de começar dizendo que nos investimentos diversificação é algo essencial, é algo que você não pode deixar de fazer, você não pode pular essa etapa de diversificar ao investir. É aquela velha história de você nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto. Porque se você tem vários ovos e você coloca todos no mesmo cesto e aquele cesto cai, todos os ovos se quebram. Agora, se você pega os ovos e coloca em vários cestos diferentes, se um cesto cai ou é roubado alguma coisa, você ainda tem os outros ovos dos outros cestos. E acredito que essa dos ovos no cesto seja a analogia mais usada na hora que as pessoas falam sobre diversificação. Mas ela é extremamente real. Se você aposta todas as suas fichas em uma coisa só, a chance de dar errado é muito grande. Agora, se você divide as suas apostas, se você divide as suas fichas em várias apostas diferentes, a chance de dar certo aumenta. Embora investir não seja apostar, a questão é a mesma. Você deve investir em várias coisas diferentes. Mas aí você me fala, pô, isso é óbvio. É óbvio, mas ao mesmo tempo não é. Muitas pessoas simplesmente ignoram isso ao investir, principalmente quem está começando. E eu já vi muito isso acontecer. A pessoa está começando a investir e ela acha que diversificação não é necessária, ou mesmo até ela entende esse conceito, mas ela é muito atraída pela tacada da vez, aquilo que vai deixar ela rica rápido, então ela joga todo o seu dinheiro lá e, obviamente, com o tempo, isso pode dar muito errado e muita gente perde muito dinheiro nisso. Eu gosto de usar um exemplo, que é o exemplo recente, que é o exemplo da Magalu, que ela valorizou muito há uns 2 anos atrás, o valor da ação estava muito alto. E como esse ativo é aquele ativo que está explodindo, que estava todo mundo comentando, estava todo mundo falando que era a bola da vez, muita gente investiu muito do que tinha e até tudo o que tinha em uma empresa só. E adivinha, a ação perdeu muito valor de lá para cá e essas pessoas perderam dinheiro junto. Então cuidado com isso, cuidado com as tacadas da vez, cuidado com a bola da vez, com aquilo que está todo mundo comentando, aquilo que está todo mundo falando que vai deixar todo mundo rico. Não jogue tudo que você tem lá. Você pode até entrar com um pouquinho, vai que é verdade, embora na maioria das vezes não seja. Mas nunca se esqueça de diversificar. Isso por quê? Porque a diversificação ela ajuda a diluir o risco da sua carteira. E não só o risco da sua carteira, como também a volatilidade da sua carteira é reduzida pela diversificação. E por que isso? Porque você fica exposto a vários ativos diferentes. E você é exposto a esses vários ativos diferentes ao mesmo tempo. Então, enquanto uns ativos estão indo mal, outros podem estar indo bem. E assim o risco da sua carteira reduz e a volatilidade da sua carteira reduz junto. É aquele famoso, estou perdendo ali, mas eu estou ganhando aqui. E aí você me fala, bom, legal, então, por exemplo, eu vou comprar algumas ações e eu vou comprar ações de várias empresas diferentes e isso já é diversificação, certo? Não, errado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sim, você ter várias empresas diferentes é melhor do que você ter uma só. Já é um primeiro passo na diversificação. Mas isso não é diversificação. Porque diversificar é diversificar em absolutamente tudo. Não adianta nada você ter 3 empresas diferentes e essas 3 empresas serem do mesmo setor. Se o setor vai mal, todas as suas ações caem junto. Então você deve comprar empresas diferentes de setores diferentes. E de preferência, setores diferentes não correlacionados. Quanto mais descorrelacionados os setores, melhor. Porque muitas vezes, para um setor, as coisas estão indo mal e as empresas daquele setor estão sofrendo, mas para outro setor, ao mesmo tempo,
as coisas podem estar indo bem e as empresas daquele setor não estão sofrendo. Na verdade, elas estão ganhando e podem contrabalancear a sua carteira. Então, diversificar a empresa? Sim, mas a empresa e também setor. Só que também você tem que diversificar não apenas em setores diferentes dentro de ações. Ações é uma classe de ativos. Você teria que ter outras classes de ativos também. Então, por exemplo, fundos imobiliários é uma classe de ativo diferente, o Fiagro, por exemplo, é uma classe de ativo diferente, o fundo de infraestrutura é uma classe de ativos diferentes, porque eles investem em coisas diferentes, em setores diferentes da nossa economia, que você pode se aproveitar. Renda fixa é uma classe diferente e dentro da renda fixa você pode diversificar ainda também com pré-fixados, pós-fixados, com títulos públicos, com títulos privados. E lembrando, os títulos privados tente comprar também de emissores diferentes, porque renda fixa também tem os seus riscos. Então, se você colocar todos os seus títulos em um emissor só, e se acontecer alguma coisa errada com esse emissor, esse emissor, por exemplo, em última instância, quebrar, aí os seus investimentos estarão prejudicados. Mesmo tendo lá a garantia do FGC para muitos dos títulos que são emitidos, você vai querer contar com isso? Você vai querer esperar o FGC te pagar? Sei lá quanto tempo isso vai levar? Então cuide também de diversificar dentro da própria renda fixa. Isso também é importante. E indo além, dependendo de quanto dinheiro você tem investido, você também pode diversificar em geografias diferentes. Você pode investir em outro país, você pode investir, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre como investir nos Estados Unidos de forma fácil. Eu vou deixar aqui no card para que vocês possam ver. É muito simples, você consegue fazer isso morando no Brasil hoje, se você quiser. E essa diversificação geográfica também é importante, porque vai que você tem todo 100% do seu dinheiro no Brasil. E aí o Brasil vai mal. Só que ao mesmo tempo lá fora as coisas podem estar indo bem. Então você está perdendo aqui e você está ganhando lá. Mas é claro, aí nós também estamos falando de pessoas que já investem há algum tempo e já têm um patrimônio um pouco maior investido. Se você investe R$100 por mês, não faz tanto sentido assim você diversificar geograficamente. Pelo menos não até você atingir um certo patamar diferente. Mas se você pode, já começa a pensar também em diversificar em geografias diferentes. Então você percebeu que diversificação vai muito além de você comprar uma empresa, 2 empresas, 3 empresas. Não, são várias empresas de setores diferentes, não apenas ações, por exemplo, ou fundos que você tem. Enfim, compre várias classes de ativos diferentes e também geografias diferentes. E eu quero mostrar para vocês um exemplo prático agora. Eu fiz no Google Sheets, que é a versão do Google do Excel, algumas carteiras diferentes, uma mais diversificada que a outra, dando um exemplo para que vocês possam perceber como a diversificação amenizou o risco e a volatilidade da carteira desses investidores fictícios. E para isso eu tenho uma premissa. Qual que é a premissa? Eu fiz um cenário aqui, que é um cenário hipotético, tá? É um cenário para exemplo, é um cenário didático. Isso pode ter ou não semelhanças com a realidade e pode ser ou não intencional, é apenas didático. Mas a minha premissa é que tempos difíceis se passaram no Brasil, coisa que costuma acontecer muito aqui por sinal. A inflação subiu, inflação alta, e nós tivemos que subir os juros. Então o Banco Central subiu os juros para controlar a inflação. E o cenário de juros altos não é assim tão bom para investimentos em renda variável, é melhor para renda fixa. Só que no meu cenário aqui é que a inflação agora normalizou e o Banco Central já está falando em reduzir os juros novamente, o que melhora as perspectivas para os investimentos em renda variável. Então, os juros futuros já estão caindo e com perspectiva de queda. Nós estamos ali naquele momento final de crise. Só que no meu cenário aqui, só o Brasil estava em crise. O restante do mundo não estava em crise. A crise era nossa aqui, interna, e não uma crise externa. Então, pegou? Crise com inflação alta e juros altos, só que as coisas já normalizaram, estão prestes a começar a cair, os juros, a inflação já normalizou, e isso foi só aqui dentro, lá fora estava tudo certo. Essa é a minha premissa, esse é meu cenário, vamos ver as carteiras agora, hipoteticamente, nesse cenário. Então aqui dentro desse cenário, o que você consegue perceber? A carteira 1 é de um investidor que ele só tem ações, só que ele tem ações de apenas um setor. Você vê aqui que ele só tem ações do setor de varejo, que é um setor extremamente volátil e sensível às atividades econômicas. Quando os juros sobem tão altos, por exemplo, o varejo tende a sofrer muito. E aqui eu coloquei as empresas, que eu não dei nenhum nome, né? Eu só coloquei tipo varejo 1, varejo 2, varejo 3 e 4, que são 4 empresas fictícias aqui que ele tem. E você percebe o preço médio deles, o preço médio de cada um desses ativos aqui.
E você percebe que, nesse caso, ele tem 500 ações a um preço médio de 5,60 dessa empresa, 244 ações a um preço médio de 13,20 dessa, 800 ações a um preço médio de 3,38 dessa e 150 ações a um preço médio de 22,82. Só que o que você percebe? Que o preço médio de compra dele é esse, só que o preço atual das ações está menor. Então, neste caso, a ação caiu para 3,47, aqui para 9,80, aqui para 1,99 e aqui para 20,21. Ou seja, todas as ações dele desvalorizaram porque o setor é bastante sensível a esses movimentos econômicos. E aí você percebe aqui que o total investido dele foi 12.147,80, só que o total atual dele, depois de todas essas desvalorizações, está em 8.749,70. O que significa que a carteira dele sofreu um baque, ele sofreu um prejuízo aqui. No momento, o patrimônio dele está desvalorizando em R$ 3.398,10, que é uma valorização expressiva para o total que ele investiu. Essa pessoa, você percebe, ela não está diversificada. Embora sim, seja melhor que ele ter várias empresas do que apenas uma, você percebe que ele colocou tudo num setor, esse setor sofreu, isso levou a carteira dele lá para baixo. Agora aqui nós temos a carteira 2, e nessa carteira 2 você percebe que esta pessoa, ela tem exatamente as mesmas ações e a mesma quantidade que a carteira 1. Porém, essa pessoa adiciona mais ativos, ela tem mais 2 setores na carteira dela, tem mais 3 empresas de cada setor aqui, e no caso, o setor elétrico e o setor bancário. Então, de acordo com o nosso cenário, vamos pensar que o setor elétrico ele não sofreu tanto com essa crise, porque os preços foram reajustados de acordo com a inflação e os lucros das elétricas inclusive subiram, afinal todo mundo precisa de energia elétrica. Neste caso aqui, você percebe que ele tem um preço médio de R$ 40,84, que por sinal eu não coloquei o RS aqui, eu vou colocar ao vivo no vídeo agora porque eu me esqueci enquanto eu fazia esta tabela. Então beleza, então ele tem R$ 40,84 aqui, 50 ações, e agora elas estão valendo R$ 42,95. Essa aqui, preço médio de 25,11, ele tinha 160 ações, e agora estão valendo R$ 26,14. E aqui ele tem 10,57 o preço médio, 300 ações que agora valem 13,68. Ou seja, essas empresas se valorizaram, não explodiram, mas se valorizaram levemente. O setor bancário também é beneficiado quando os juros estão altos, porque afinal, quando o juro está alto é bom para banco. E os lucros dos bancos também subiram. Então você percebe que ele tinha 3 bancos, tem esse setor diferente e também houveram valorizações, não assim tão expressivas, mas houveram. Então o primeiro banco, preço médio de R$ 33,40, ele tinha 70 ações que agora estão R$ 33,91. Segundo banco, preço médio de R$ 21,96, 160 ações a R$ 23,87 valem agora. E o terceiro banco, R$ 20,88, ele tinha 182 ações e foi para R$ 22,85 o preço atual. Então você percebe que todas valorizaram. Este cara tinha mais dinheiro investido, no caso ele tinha R$ 31.030, e a carteira dele, depois de todas as desvalorizações e valorizações, agora só está desvalorizando R$ 1.494,96, bem menos do que o primeiro, que estava tendo um prejuízo de quase 3.400. Então vocês perceberam aqui que um setor foi mal, outros 2 setores foram bem, e embora sim ele esteja perdendo, embora sim ele esteja no prejuízo, esse prejuízo é menor, reduziu o risco e a volatilidade da carteira dessa pessoa. Agora aqui nós temos a carteira 3, de uma pessoa que tinha exatamente as mesmas ações e quantidades do que as anteriores. Porém, essa pessoa também adicionou fundos imobiliários na carteira dela. E os fundos imobiliários meio que andaram de lado nesse tempo, tanto fundo de tijolo e papel. Porque quando os juros estão altos é ruim para fundos imobiliários também. Só que as perspectivas dos juros futuros são de queda, então a situação já começa a melhorar para os fundos dessa pessoa, sem contar os dividendos que os fundos pagam durante esse período. Então você percebe que essa pessoa tinha 3 fundos aqui, sendo que o primeiro com preço médio de R$ 103,90, 30 cotas, deu uma desvalorizada para R$ 101,52. O segundo, um preço médio de R$ 87,41, 60 cotas, deu uma subidinha para R$ 89,63, e o terceiro com preço médio de R$ 94,26, ele tinha 50 cotas e subiu levemente para R$ 25,11. Ou seja, nem valorizou muito, nem desvalorizou muito. Essa pessoa tinha mais dinheiro investido, como você percebe, cerca de R$ 44.104,76 e um total atual de R$ 42.714,10, o que reduz um pouquinho mais o prejuízo dessa pessoa
comparação às duas últimas, sendo que agora o prejuízo dela está em 1.390,66, porque a volatilidade e o risco da carteira dele foram um pouquinho reduzidos a mais por causa da diversificação. Só que essas pessoas que eu mostrei só tinham renda variável. E se uma pessoa adicionasse renda fixa ao portfólio dela? Como seria a volatilidade da carteira? Como seria o risco da carteira? Essa pessoa estaria perdendo mais ou estaria perdendo menos? E essa seria a carteira 4, exatamente igual nos outros quesitos, porém agora com renda fixa adicionada. E essa pessoa tem 3 títulos de renda fixa, tanto títulos públicos como privados, sendo que o primeiro título ela investiu R$3.000 e ao final, aqui no momento dessa foto, já tinha valorizado para 3.330. O segundo título ela tinha investido 5.000 e agora estava 5.537,50. E o terceiro título ela tinha investido 1.000 e agora estando em 1.112,50. Não se esqueça que os juros estão altos. Ou seja, todas essas taxas que eu considerei, eu não me lembro agora exatamente quais foram, mas foram taxas diferentes, variando aí acima de 10%, 10 e pouco por cento, 11%, 12%, mais ou menos isso. E devido a essa pessoa ter renda fixa na carteira, o que nós podemos perceber? Que a volatilidade foi muito reduzida. E o risco da carteira também, porque enquanto a renda variável desvalorizava, a renda fixa se valorizava. Então essa pessoa, no caso, está com um prejuízo de apenas R$ 410,66. Na verdade, essa pessoa já estaria até com lucro, se você considerar os dividendos dos fundos imobiliários e os dividendos das ações elétricas e dos bancos, que costumam pagar dividendos regularmente. Possivelmente essa pessoa, eu não considerei dividendos, mas possivelmente essa pessoa já estaria com lucro se você considerasse os dividendos. Mas nós temos aqui uma última carteira, que é a carteira 5, que é exatamente igual, com a diferença que essa pessoa também investiu lá fora. E lembra o que eu disse, lá fora as coisas estavam normais. E essa pessoa investiu em vários ETFs nos Estados Unidos. E lembre-se, esses valores aqui estão em reais, porque essa pessoa comprou em dólares, por isso que os valores de preço médio e do preço atual estão tão altos assim. Mas na verdade, aqui eu considerei que o preço estaria a $102, só que o dólar subiu, porque em épocas em que nós temos crise, o que acontece com o dólar? O dólar costuma subir, o dólar sobe. Então eu estou considerando um câmbio, para fins de exemplo, de R$ 5,30, que já chegou a acontecer o nosso câmbio ficar tão alto assim. E numa situação de crise, pode ter certeza, vai acontecer de novo. Então, nesse caso aqui, a pessoa teria $102 de preço médio, R$540, e atualmente estaria $105, então R$556. Aqui a pessoa teria de preço médio $80, R$424, e valorizou por $84,79, R$449,39. Enfim, você pode perceber aqui que os preços atuais estão maiores do que o preço médio, e ela tinha 10 cotas desse ETF, 12 cotas desse ETF, 20 desse ETF e 30 desse ETF. Indo de ETFs tão caros como $102 e tão baratos como $33,44 no preço médio. E atualmente esses ETFs estão, como eu disse, $105, o mais caro, e o mais barato $37,12. Você percebe aqui que essa pessoa não teve só ganhos nos ETFs, assim, pelos ETFs dessa pessoa terem valorizado. Ela também teve ganhos no dólar. O câmbio se valorizou no meio do caminho. Ou seja, o ganho cambial e o ganho do ETF foram muito bons para essa pessoa. E você percebe que esta última pessoa aqui, que tem a carteira exatamente igual das outras, com exceção que ela também adicionou alguns ETFs estrangeiros dos Estados Unidos, a carteira dessa pessoa está nominalmente no lucro de R$ 951,86, enquanto todas as outras estão no prejuízo. Porém, lembre-se que essa carteira está pagando dividendos. Os ETFs americanos, muitos pagam dividendos. Se esses ETFs pagam, essa pessoa recolheu dividendos em dólar no meio do caminho. E aqui em cima, como eu disse, fundos imobiliários vão pagar dividendos sempre, e ações do setor elétrico e de bancos costumam ser boas pagadoras de dividendos também. O que significa que se você juntar o dividendo de tudo isso, o lucro dele está bem maior do que R$ 951,86. E aqui o que você pode perceber, que quanto mais diversificada a carteira da pessoa era, melhor, porque esses movimentos da crise iam sendo amenizados. E você percebe que de um grande prejuízo de quase 3.400 ali da primeira pessoa, a última pessoa com a carteira mais diversificada já está com um lucro de 951,86.
E tudo bem que isso foi só um exemplo, mas isso realmente acontece no mundo real. Você percebe que quanto mais diversificada a sua carteira é, menos volátil ela fica, mais consistente ela fica, se você diversificar de forma correta, e mais o seu risco é diluído. Isso aconteceu comigo. Se você for ver um gráfico da minha carteira pessoal lá quando eu comecei e tinha poucos ativos e não era diversificada, ela era uma montanha russa. Ela subia e descia de acordo com a variação dos poucos ativos. Hoje ela é muito mais consistente. E se você quiser ver isso na prática, eu estou montando uma carteira com diversificação na série em que eu pedi para o ChatGPT escolher meus investimentos. Eu estou fazendo esse teste aqui no canal. Acompanhe os vídeos dessa série também, que você vai ver a construção de uma carteira mais diversificada e como que a diversificação vai amenizando os impactos com o tempo. Lembrando que a carteira daquela série não está diversificada totalmente ainda no momento que eu gravo esse vídeo, que é no dia 29 de novembro de 2023. Estou gravando no dia 29 de novembro. Então podemos concluir que uma carteira diversificada, ela sofre bem menos e ela pode até lucrar em situações adversas, dependendo de como você diversificou e se você diversificou certinho. Mas mesmo que você tenha algum tipo de prejuízo, ele com certeza será menor do que se você não tivesse diversificado. Então, nunca é bom apostar em uma coisa só. Nunca aposte em uma coisa só, nunca invista em uma coisa só. Fica repetitivo, mas é verdade. Sempre diversifique o máximo que você puder. Gostou do vídeo? Trouxe algo que você não sabia, te trouxe algo novo, confirmou alguma coisa que você sabia, te trouxe uma nova perspectiva, se inscreva no canal, dê o seu voto de confiança, que eu sempre procuro postar vídeos que são úteis para a sua vida financeira. E não se esqueça também de apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação. Siga também meu Instagram, que vai estar aparecendo aí embaixo, que lá eu também posto conteúdos que serão úteis para a sua vida financeira e para os seus investimentos. E por fim, entre na comunidade do canal, está o link na descrição do vídeo, logo embaixo da parte que eu descrevo o conteúdo do vídeo. Basta você enviar um print para esse link mostrando que você está inscrito no canal, que eu te coloco na comunidade e lá todos os dias eu posto um videozinho curto falando algo que vai ser útil para a sua vida financeira. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido a importância da diversificação e visto um exemplo prático de como funciona. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!